Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 20 de novembro e eu, como mãe de uma criança preta, vim aqui falar um pouco sobre a importância desse dia e a importância de não só não nos considerarmos racistas, mas de sermos também antirracistas. Eu tenho algumas histórias breves para contar de coisas que aconteceram desde que o meu filho nasceu, né? Coisas que eu passei a reparar, porque antes do meu filho eu confesso que eu tinha mais medo do racismo, assim, sabe? Eu nunca passei por uma situação assim horrível que nem a gente vê todos os dias, mas eu preferia não falar sobre isso, sabe? Deixa pra lá. Se eu não falar, tá longe de mim. Só que quando eu engravidei, eu sendo preta, o pai do meu filho sendo preto, eu sabia que ele seria preto. E desde então eu comecei a pensar muito sobre isso. E depois que ele nasceu, depois que eu vi o quanto eu amava ele, o quanto ele era frágil, eu fiquei mais engajada ainda nessa luta. Eu não vou prometer pra vocês que eu não vou chorar, porque isso é uma coisa que me emociona pra caramba falar. Mas eu vou tentar passar isso do jeito que eu quero passar. Como eu tava falando, quando meu filho nasceu... Ai, gente, peraí. Enfim, depois que ele nasceu, que eu vi o quanto ele era frágil, o quanto eu amava ele, o quanto eu queria coisas boas pra ele, e o racismo começou a ser um medo maior ainda. Só que assim, desse medo, eu criei uma coragem muito grande e comecei a de fato entender o que que era. O que que era, por que que acontecia, como que começou, comecei a estudar os escravos, tudo. Não vou falar que eu sou Mara, que eu sei sobre tudo, porque realmente eu estudo ali pra entender e pra poder ensinar também as pessoas que eu puder. Durante muito tempo, como eu falei pra vocês, eu não falava sobre isso. Só que hoje em dia, muito mais do que não ser racista, eu me considero antirracista. E eu aprendi a me posicionar com o meu irmão, Rafael. Algumas pessoas conhecem ele. Ele mora no Reino Unido, já tem mais ou menos 2 anos. Eu acho que 2 anos. Ele conheceu outros países, conheceu outros lugares e ele estava aqui um dia no aniversário do Arthur. E tinha uma pessoa, que eu não vou falar quem é, porque não interessa, que estava contando uma história com um teor racista e, tipo, dando risada, achando Mara. E o Rafa tava perto, só que ele tava em outra conversa e, de repente, na hora, meu irmão falou assim, mano, isso não tem graça. Aí a pessoa ainda falou, lógico que tem, isso é engraçado. Ele falou, não, isso não tem graça em lugar nenhum do mundo. Aí ele ainda, né, foi um pouco pai, ele falou assim, porque você mora, né, aqui do Brasil, mas eu moro fora, eu já conheci vários lugares e em lugar nenhum do mundo isso tem graça. E aquilo fez assim na minha cabeça, ó. Eu pensei assim, cara, é isso. O Rafa não desrespeitou ele só colocou ele no lugar dele e ele ficou extremamente sem graça, porque a pessoa, quando ela é racista, quando ela faz uma brincadeira racista, ela sabe que é errado. Ela não tá fazendo aquilo sem saber. E a pessoa ficou sem graça e o assunto seguiu, morreu, né? Acabou e a festa seguiu. E eu aprendi com o Rafael isso. Eu falei assim, eu não posso agir, ouvir e deixar pra lá. Eu faço exatamente isso que o Rafael fez. Quando alguém faz uma brincadeirinha, uma coisinha racista, eu falo, nossa, não tem a mínima graça isso. Aí a pessoa fala, não, tô brincando, eu sei que você tá brincando, mas isso não é brincadeira, não tem graça. Muito importante, eu aprendi a fazer isso mesmo quando não é comigo, mesmo quando não é com meu filho, porque graças a Deus meu filho nunca passou por uma situação assim de racismo escancarado. E mesmo quando é com outra pessoa, quando é um assunto. Esses dias eu deixei de votar num candidato, eu tava certa de que eu ia votar num candidato a vereador, e ele fez uma brincadeira, uma frase de teor totalmente racista no perfil dele, e eu chamei ele na hora. Falei, olha, isso não tem a mínima graça. Aí ele falou, não entendi. Eu falei, você não entendeu, eu te explico, eu desenho se você quiser. Mandei um áudio falando várias coisas e deixei de votar nele por causa disso. E encontrei um outro candidato que pensava mais parecido do que eu achava e votei nele. Então, assim, isso pra mim é uma coisa muito séria. Eu falo, eu me posiciono e antes eu achava que eu teria que ensinar o meu filho a se defender do racismo. Hoje, eu acho que eu preciso ensinar o meu filho a se aceitar. Eu acho que se eu ensinar ele a se aceitar, ele automaticamente vai saber se defender dessas situações. Sabe? O ponto, na verdade, que me fez fazer esse vídeo é porque o meu filho, ele tem 2 melhores amigos. Os 2 melhores amigos dele são crianças brancas, de cabelo liso e cabelo claro.
E o meu filho é o extremo contrário disso. Ele é preto, ele tem os cabelos encaracolados, lindos, castanho, enfim. E assim, eu vejo a amizade deles muito próxima, né? Porque eles estão sempre aqui, o Arthur tá sempre na casa deles, eles estão sempre juntos. E assim, essas duas crianças brancas, de cabelo claro e liso, nunca, 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 nunca fizeram uma brincadeira, uma insinuação sequer sobre a cor da pele do meu filho. Nunca. Então, assim, isso me faz pensar que realmente as pessoas não nascem racistas e se seu filho vai ser racista ou não depende da sua posição. Inclusive o Enzo, que é o melhor amigo dele, que é o extremo contrário do Arthur na aparência. E assim, eu vejo que o Enzo, ele admira o meu filho. Ele acha o Arthur muito legal, muito engraçado, muito. Até porque eles são diferentes na personalidade, né? O Arthur é muito sem vergonha e o Enzo já é muito tímido. Então o Enzo, a sensação que eu tenho dos dois, mas do Enzito, ele tem uma confiança no Arthur, eu acho que porque ele é tímido e o Arthur vai com tudo, então ele se sente confiante de estar com ele. E nunca, nunca teve isso de, você não pode ser esse personagem porque a sua pele não é essa, não existe isso. Então isso me faz ver que realmente depende muito mais da gente, né, do que da criança. Ninguém nasce racista, ninguém nasce olhando a cor da pele do outro, fazendo essas brincadeiras, agredindo as pessoas, que nem a gente viu hoje. A gente acordou com uma notícia de que um cara foi espancado até morrer, porque ele tava brigando com um caixa de loja. Quantas vezes você aí já não gostou do atendimento de algum funcionário e se estranhou e falou alguma coisa mais grossa e você não apanhou até a morte por causa disso? Quantas pessoas brancas vocês veem apanhando até a morte por causa de um assunto desse? Então é muito louco ter pessoas falando que o racismo é mimimi, que os pretos se vitimizam. Tá aí escancarado na nossa cara, não vê que não quer, não vê quem não quer. Sabe? Mas eu acredito muito, de verdade, que essa geração, se você tem filho da minha idade, 7, 6, se você tem criança que acabou de nascer, se você tá formando um adolescente, tá nas suas mãos. O racismo pode acabar. Eu acredito muito, muito, muito que o racismo pode acabar, nunca mais existir. E tá na nossa mão. Tá bom? Então eu queria pedir por mim, pelo meu filho, pelas próximas gerações, que você corrija. Mesmo se você não é preto, se você nunca passou por uma situação dessa, não deixa pra lá, sabe? Não finge que, como não é comigo, eu não vou falar nada porque eu não vou me meter, meu amigo tá só brincando. Isso não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. As pessoas morrem por causa disso, sabe? E uma vez é uma brincadeirinha, uma frase que você falou perto do seu filho, que você deixou o seu filho falar, aquilo pode criar realmente uma crença nele. De que o preto é inimigo, de que o preto é ruim, de que o preto é bandido, uma simples brincadeira. Então não deixa mais isso acontecer, a gente pode fazer uma geração muito melhor. E esse é o mundo que eu quero pro meu filho. Eu vou continuar enfiando o dedo na cara e corrigindo mesmo todas as pessoas que eu verem falando essas besteiras, essas coisas tão ultrapassadas. E eu espero que você também. Tá? Hoje é dia da consciência negra, é dia da gente pensar como que os pretos foram tratados até hoje, se a gente concorda realmente com tudo isso, e hoje é um dia de start pra gente fazer diferença daqui pra frente. Assim como os melhores amigos do meu filho são crianças brancas que se aproximaram sozinhas, né? Eu e a mãe deles, as mães deles, a gente cultiva essa amizade, mas eles começaram isso sozinhos. Eu também faço muita questão de que meu filho tenha pessoas, exemplos, amigos, heróis pretos. Tudo que eu vejo que um preto fez legal, eu mostro pra ele muito animada. E ele sempre repara a mesma coisa. Ele sempre fala, eu falo, Tuto, olha esse herói aqui, olha o que ele fez. Ele fala, nossa, ele é marrom igual a mim. Cara, quando eu tinha a idade do Arthur, eu não tinha essa representatividade, eu não tinha ninguém pra falar, cara, essa pessoa foda é igual a mim. Então, por mais que ele tenha esses amigos que são anjos, que ele ama muito, eu faço questão de que meu filho tenha acesso e conheça pessoas pretas, pessoas que vieram dos mesmos descendentes que ele, que carregam a mesma história que ele, que eu, e isso tá sendo muito importante. Eu sinto que ele vai crescer um menino muito empoderado, um menino que sabe que ele pode estar em qualquer lugar e que ele não vai minimizar a existência dele, a pessoa que ele é, por causa de ninguém. Porque ele tem realmente uma autoestima que eu posso falar com os pés no chão, de que eu ajudei a construir.
de que ele é lindo, de que ele é perfeito, de que tá tudo certo, de que aquela pele marrom dele é a coisa mais linda que eu já vi no mundo. E ele até se acha demais. Se alguém fala pra ele, sabia que você é muito lindo? Ele fala, eu sabia, eu nasci assim. Já tô até criando um monstro que ele tá se achando. Mas isso é muito importante. Muito mais do que você ensinar o seu filho a lidar com o racismo, é você ensinar ele a lidar com ele mesmo. A lidar com aquilo ali, com a cor da pele dele, com o que ele tem de tão bonito, de tão... Então, assim, ensinem os seus filhos e filhas pretos a se amarem. Ensinem os seus filhos e filhas brancos a respeitarem e eu acho que muito mais do que as crianças, né? Ensine a você mesmo a não ser preconceituoso, a não ser racista, a não julgar as pessoas pela cor da pele delas, tá bom? 2020 não tem espaço para isso mais. A gente vai criar uma geração forte, uma geração de crianças que vão virar adultos, que se apoiam, que se ajudam. Eu tenho certeza de que a gente consegue chegar nisso. Eu tô fazendo a minha parte e eu espero que você também faça a sua, tá bom?